Ô pessoal, olá, obrigado por você estar aqui na retransmissão. E se você está ao vivo, deixa eu acertar essa câmera aqui, deixa eu acertar direitinho, porque essa câmera eu tô... Peraí, isso, aí, muito bem, eu acho que essa é a posição correta, né? Vamos ver, todo mundo entrando aqui, peraí que eu já digo oi para vocês. Muito bem, agora sim, muito bem. Nossa, tá tanta gente entrando que eu já me perdi aqui. Mei é a última pessoa que estou lendo aqui. Obrigado pelos corações. Boa noite, boa noite. Marília, olá. Coach Minuto, é isso? Olá, Rosilene, Giscar, é isso? Muito bem, boa noite. Ferdinando, boa noite. Meire, boa noite. Boa noite para todos vocês que estão entrando aqui. É uma grande honra que eu possa estar com você mais um pouquinho. Uma coisa antes, pessoal, deixa eu antes de eu começar a falar, eu estou aqui em um lado da câmera. Esse é o melhor lado ou está subindo tudo em cima da minha frente aqui, no meu rosto? Digam para mim se esse é o lado correto ou se esse aqui é o lado correto. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Esse é o lado correto de eu estar? Digam para mim. Esse lado certo. Ah, perfeito. Tá ótimo então. Muito obrigado. Então tá. Estranhamente está subindo, as letras estão subindo na minha cara aqui, então não estou me vendo, mas tudo bem, não tem problema, se esse é o lado certo, aqui está, isso é importante. Eu estou, na verdade, viajando desde as 5, bom, eu acordei às 5 da manhã hoje, e agora que eu estou começando, oi Ana, tudo bem? Agora que eu estou começando a fechar as coisas aqui, olá Marília, muito bem. Me preparando para a palestra de amanhã aqui na cidade de Tupã, estado de São Paulo. É uma palestra na qual eu vou trabalhar basicamente com estudantes de administração. Caso você esteja aqui na região de Tupã, se você quiser assistir minha palestra, eu vou até dar um site para você, que é um site que cai direto nas informações da palestra. Deixa eu verificar aqui como é que é, deixa eu ver. Acho que é Aldo Novo aqui ao vivo, tá? Você procurando Aldo Novo aqui ao vivo, cai direto nessa... desculpe, Aldo Novo aqui ao vivo, ponto vai, ponto lá. Aldo Novo aqui ao vivo, ponto vai, ponto lá. A cidade é Tupã, perto de Bauru, isso mesmo, exatamente. Aldo Novo aqui ao vivo, ponto vai, ponto lá. É uma palestra da faculdade, da Unesp aqui de Tupã, e eu vou trabalhar basicamente, vou falar para um grupo de estudantes, um grupo de empreendedores também, que vai estar lá, alguns empresários que vão estar nesse evento, e eu convido você para estar aqui também, caso você esteja na região, tá bem? Hoje eu não vou passar conteúdo específico, hoje eu vou responder a uma dúvida que vem muitas vezes aqui para mim, que é, Aldo, como é que você dá essas palestras? Você dá palestra gratuita? Como é que você faz? Como é que eu posso fazer para trazer você para a minha faculdade, universidade? Então, a má notícia é que não consigo ter tempo para poder estar em tantas palestras, então eu não tenho muita agenda. Essa é a má notícia. A boa notícia é que algumas palestras, todos os anos, eu dou sim para universidades do país todo, para faculdades, até de fora do Brasil. Sou de Bauru, ótimo, então você está perto aqui, perfeito. Então, caso a universidade próxima de você, se você conhecer as pessoas de lá, ou se for estudante de lá e quiser me levar para a faculdade, vai ser um prazer. Eu não cobro cachê em algumas palestras, tá? Eu não cobro cachê. Eu cobro cachê de empresas, 100% das empresas. Se você tem uma empresa, desculpe, eu vou ter que cobrar cachê, e o meu cachê é um pouco salgado, já digo antes, o cachê mínimo é R$10.000 por uma hora de palestra, é o cachê mínimo. Mas daí pode subir, depende do objetivo. Mas para faculdades, ONGs, até igrejas, eu posso dar palestras gratuitas sob certas condições. Eu preciso ter agenda para isso. É o primeiro grande desafio e tem gente aqui que deve ter o mesmo desafio que eu. Gostaria de dar mais palestras, mas não tem tempo, né? Então, como eu não tenho agenda completa, você vai ter que falar com Carlos Quintino, que é quem controla a minha agenda, tá? Marta Almeida, mais perto então. Não sei, Marta, ela está mais perto? Então, você manda um e-mail para contratar@aldonovoaqui.com.br e vai ser um prazer avaliar se eu posso ir
gratuito. Veja, eu não cobro o cachê, mas a universidade paga o transporte, paga a alimentação e paga o hotel. Não tem como eu fugir disso, tá? Mas ainda é muito mais barato e geralmente, como sabemos onde você está dando palestra. Aqui, olha, se você for em Aldo Novo aqui ao vivo.vai.lá, você vai ter a Marília aqui perto mesmo. Você vai ter as informações desta palestra. E conforme eu mude outras palestras abertas, eu só posso divulgar palestra aberta, claro, né? Aí eu convido você, tá bem? Então eu troco, o link vai ser sempre esse a partir de hoje. Aldo Novo aqui ao vivo.vai.lá. Essa palestra vai ser dada amanhã na semana de administração. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Décima semana de administração e segunda semana de engenharia de biosistemas da Unesp, aqui em Tupã. Então eu vim para Tupã especificamente para isso. Se você estiver na região, vai ser um prazer. Para trazer você a Santos, a mesma coisa, é um prazer. A Santos é pertinho de mim, né? Eu sou de São Paulo, Guarulhos também. Então para Santos eu chego bem rápido. Então, para as palestras que eventualmente eu dê gratuitas, eu digo eventualmente porque tem que ter espaço na agenda, eu não tenho muito espaço mais hoje, mas essas palestras você tem que entrar em contato com o Carlos Quintino pelo e-mail contratar@aldonovac.com.br. E se eu tiver agenda, eu vou para universidades dar palestras gratuitas. A universidade paga o transporte, quando é muito longe paga avião, paga hotel e paga alimentação. Para mim e para quem me acompanhar da minha equipe. Então, isso não tem como alterar, porque a gente tem que fazer isso. Agora, o cachê não, o cachê é gratuito. Agora, cachê para a empresa não, tá? Então, se alguma empresa entrar em contato, eu lamento. Começa em R$10.000 a minha hora. Eu não faço palestra por menos que isso. Para a empresa, eu lamento. Agora, para a universidade, eu faço com prazer, tá bom? Sorocaba também é um prazer, sem dúvida. Caso você queira que eu esteja na sua universidade. Tem um outro tipo de palestra que geralmente interessa muito a universidades ou a empreendedores locais. Belo Horizonte, eu estive 4, 5 vezes em Belo Horizonte, dando palestras, né? Que é uma parceria, onde eu tenho alguém, uma universidade local, por exemplo, alguém local, que queira cobrar ingressos, e aí nós partilhamos o custo e o lucro. É muito vantajoso para comissões de formatura, é um jeito muito bom da universidade levantar muito dinheiro, tá bom? Alguém perguntou se eu dou palestra gratuita para a universidade, é isso que eu estou falando. Sim, eu dou quando eu tenho agenda. O grande problema é ter agenda, então você tem que perguntar para o meu mas não paga estadia e alimentação. Mas não sim, alimentação e estadia fica por conta do contratante, tá bom? Da universidade. Eu tenho 28 temas de palestras, então, mas a mais contratada atualmente é Força de Impacto, que é o nome do meu mais recente livro. E é a palestra que eu dou amanhã aqui, Força de Impacto, tá bom? Caso você esteja nas proximidades, pode assistir. Já veio a Santa Catarina, Criciúma não me lembro. Pode ser que sim, mas eu não me lembro, tá? Vou trazer para a nossa empresa, vou convencer o diretor. Legal, legal. Vai ser um prazer, tá? Manda um e-mail para contratar@aldonovac.com.br, porque aí o Carlos Quintino vai entrar em contato com vocês das empresas ou de faculdades, se for gratuita também. Salvador, já estive várias vezes em Salvador, um prazer. Calor gostoso, mas praia é muito boa também. Eu gosto de comer os quindim. Salvador é uma coisa boa. Rio Preto, eu estive em Rio Preto 3 ou 4 vezes já. Eu tive uma semana, às vezes, na mais recente, uma semana inteira em Rio Preto. Então, é a terra da minha mãe. Então, eu gosto muito de Rio Preto, tá bom? Uma cidade muito gostosa. O trânsito é meio perigoso, mas o resto da cidade é ótimo. Então, eu estou aqui para convidar você para vir assistir essa palestra. E você fique à vontade. As palestras também para instituições e ONGs, também. Para mim não faz diferença instituição, ONG, universidades, desde que sejam ONGs sérias, né? Então o Quintino faz todo o levantamento, tá? O meu assessor faz todos os levantamentos, e aí ele achando sério, é ele que dá a palavra final, não sou eu, tá bom? É ele quem dá a palavra final, não sou eu. Conhece o Rogério Martins? Claro que conheço. O Rogério Martins é um coach excelente e que, se não me engano, a Academia Brasileira de Coach é dele. Muito bom, prazer. Aliás, é um dos poucos cursos de coach que eu indico no Brasil, é o do Rogério Martins, tá bom? Muito bom mesmo.
Então, esse é o foco do meu bate-papo aqui com vocês hoje. Eu vim responder essa pergunta porque muita gente começou a perguntar sobre isso. Então, esse é o foco. Eu não faço palestras gratuitas para empresas. Eu vou repetir, porque teve empresa que me pediu palestra gratuita. E lamento, eu não faço, tá bom? Começa em 10 mil. Dependendo do que a empresa precisa, é diferente. Então, se é um treinamento, se é um treinamento de uma semana, tudo isso muda. Se é vendas, se é mapas mentais, que eu também faço, tá bom? Então, eu faço muitas palestras e treinamentos específicos. Mas palestra de 1 hora, como essa aqui, começa em 10 mil, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade, tá bom? Obrigado. Seguindo o seu Periscope, Aldo. Um prazer, um prazer. Hoje eu não estou dando conteúdo, né? Porque, para dizer a verdade, eu estou extremamente cansado hoje, porque a viagem foi longa. Então, eu estou me preparando, eu fiquei repassando aqui alguns slides. Ainda vou jantar hoje, a turma vem passar aqui para jantar. O curso Segredos do Segredo. Atenção, o curso de segredos, ele está totalmente funcional, só que ele está agora, eu mudei a plataforma. Se você está no curso e não recebeu, entre em contato comigo pelo e-mail aldonovo@gmail.com, que é mais seguro. E se a pessoa quiser fazer um treinamento com você, se for aberto, pode vir, por exemplo, amanhã tem treinamento aberto. Se for em company, não tem jeito, né? Em company não tem como fazer. Não pago ninguém que não seja você. Que bacana, obrigado. Obrigado. Você já assistiu palestra minha? Deixa eu perguntar. Então, você pode assistir qualquer palestra aberta minha, tá bom? Nunca assistiu? Peter Farrell. Peter Farrell, uau. Então eu te convido para assistir uma palestra minha, acho que você vai gostar. Sou louco para assistir, você vai gostar, com certeza, tá bom? Então, legal, Rodrigo Grandialo. Santarém, eu nunca fui a Santarém, mas é um local que eu gostaria de visitar, tá bom? Então, se você quiser me levar, se você não quiser que eu vá à sua cidade, mas não souber como também, fala com o Quintino, manda um e-mail para ele em contratar@aldonovo.com.br, que aí vocês começam a procurar empresas locais, promotores locais, que de repente eu vou para aí e se você tiver estabelecido, iniciado o contato, você vai ser meu convidado de honra para estar no evento, tá bom? Você não vai pagar nada. Então, caso isso aconteça, fique à vontade. Um dia também quero te contar a história de como o seu livro mudou a minha vida. Que bacana! É uma honra, é um prazer escutar as histórias. E eu sei que o livro não mudou, você mudou. Quando a pessoa diz, não, seu livro mudou a minha vida, eu sei que não mudou. O livro ele só dá o start, ele só dá aquela coisa de quem muda é você. Então, Peter, pode ter certeza que você tem muito valor por ter pego uma ideia qualquer que eu coloquei lá e, de repente, tudo mudou. Isso, o livro provoca, exatamente, ele ignita, né, a mente. Alguém tem alguma pergunta desses últimos periscópios que eu fiz? Se tiver, fique à vontade. Eu não vou gravar, então, conteúdo novo hoje, porque eu estou realmente só aqui respondendo perguntas. Tem pergunta? Olha lá, sim, muito bem, Peter Farrell. A pronúncia é Peter Farrell, mesmo eu estou exagerando. Estimulante, um livro, legal. Entre em contato com o Rogério e vem. Eu dei um treinamento com o Rogério. Eu dei um treinamento aí, demos um treinamento juntos. Eu dei a primeira palestra, se não me engano, e ele deu a segunda. Como não se influenciar com o governo? Eu acho que foi escolhi, né? Como não se influenciar com o governo? Essa é uma pergunta. Como não se influenciar com o governo? Olha, eu vou então parar de ler as perguntas que eventualmente estão chegando, ou tipo jornal, ok. O Brasil funciona apesar de quaisquer governos que ele tenha tido. Quem tem 15 anos talvez não entenda isso, mas quem tem 20, 30, 40, 50, viu todos os governos que tentaram destruir esse país por incompetência ou roubalheira. E ainda assim o Brasil funciona. O Brasil consegue ser muito melhor que o governo. Você consegue ser melhor. O Brasil funciona apesar dos governos e não por causa dos governos. Então, se você der muita atenção, e não estou dizendo que você não deva monitorar o que acontece, tá? Você tem que saber o que está acontecendo. Perfeito. Mas uma única vez, eu parei de ler jornal. É verdade. Quando você lê todas as notícias ruins no jornal... cheguei aqui no hotel, vou contar uma coisa para vocês, ó. Eu cheguei no hotel e estava num desses telejornais sanguinolentos. Eu nem vou citar o nome, mas você sabe, esses jornais, final ali das 6, 7 horas, coisa assim, né? E eu sentei esperando o pessoal fazer o check-in.
e tá lá o telejornal passando na minha frente. A primeira notícia que eu vi, uma estudante de 17 anos que foi encontrada morta num passeio da escola. Eu falei, não acredito. Segunda notícia que eu vi, uma criança que caiu do 20º, sei lá, andar de um edifício em São Paulo. Eu levantei e vim embora, né? Por quê? Não é que não sejam importantes. Essas notícias são muito importantes. O problema é que ela não é dita como se fosse uma notícia, ela é dita como se fosse um espetáculo. Para chocar mesmo, é para chocar, esse é o objetivo. Eu não quero ser chocado por uma notícia ruim. Eu quero que o pouco que eu consigo fugir da televisão e ver notícias que sejam positivas, que ajudem. Se você vai dizer uma notícia ruim na TV, e eu fui repórter, fui apresentador de telejornal, eu fui editor, eu conheço tudo por dentro. Se é para dar uma notícia ruim, dê a notícia ruim de forma que ela não gere mais problemas para quem está assistindo. Para que ela não invada mais a vida de quem já está sofrendo muito. As famílias estão sofrendo muito, claramente, né? Então, filmes de terror ou coisas ruins, como isso nos afeta? Ah, tá, vou falar disso. Então, quando a gente vê notícia ruim de Brasília, não tem notícia boa de Brasília, né? Notícia de Brasília não tem notícia boa. É impressionante. Então, você vai ficar... Se você é político, tudo bem, fica monitorando tudo. Se você é político, essa é a sua função, essa é a sua missão, você tem que fazer isso. Se você não é político, se você é um cidadão convencional como eu, isso vai afundar você, se você só ficar preso em Brasília, em notícias de Brasília, né? Então você não deve ficar muito focado nisso. É como um americano ficar preso em Washington. Na verdade, os Estados Unidos não são Washington, como o Brasil não é Brasília. Lá em Brasília eles só atrapalham, essa é a verdade. Desde que eu me conheço por gente, a gente está em crise. Nós estamos em crise o tempo todo. Então por que eu vou me preocupar em mais uma crise e parar de... Sabe, isso não quer dizer que eu não vejo o que está acontecendo. Quer dizer que eu não me envolvo emocionalmente com o que está acontecendo. Né? Eu dou a minha opinião, quando surge a possibilidade, eu dou a minha opinião. Né? Eu digo o que eu acho e o que eu não acho, mas eu não participo do processo para piorar a situação. Por quê? Porque o dia tem só 24 horas. Então, se você parar de se concentrar na sua vida, para olhar para as desgraças alheias do mundo, a sua vida vai passar, você vai estar com 90 anos, se tiver sorte, e aí você vai falar assim, então, agora eu vou fazer tudo o que eu quiser na vida. Tarde demais. Você não pode esperar que a vida vá passando e você um dia vai começar. Você tem que começar hoje. Tá? Você tem que começar hoje, dia 17 de setembro de 2015. A hora de começar a sua vida é hoje. E você primeiro começa acabando com essa bobagem de ficar preso em crise dos outros. Da televisão, do jornal, da imprensa. A imprensa vive de crise. Né? Esse é o objetivo. Então, estou lendo Força de Impacto. Conhece? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Muito bom esse livro. Até eu gosto muito. Alguém perguntou aqui sobre filmes de terror. É a mesma coisa, né? Filmes de terror. Veja, a mente humana, ela não sabe separar a realidade da fantasia. Tá? Por mais que... Opa, tá caindo, mas eu voltou. A mente humana não consegue separar a realidade da fantasia. Não consegue. Mesmo que a gente diga que consegue. Mesmo que você fale assim, tem gente que fala assim, não, mas filme de terror eu sei que aquilo lá não existe. Eu sei. Não, você não sabe. Porque se você soubesse, você não levava susto. Não é verdade? Quando você leva um susto, é porque você, naquele momento, naquele minúsculo momento, acreditou no que você viu. E se você acredita, você vai reproduzir isso na sua vida. São scripts que nós aprendemos. Então, uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, consegue simplesmente repetir os scripts. Parabéns, até que enfim alguém falando que realmente é importante. Que bom! Mas tem muita gente no Periscope falando que é importante, viu? Fica atento, fica atenta, porque tem muita gente. Eu sigo cada vez mais pessoas. Exemplo é o que estamos fazendo aqui, ao invés de TV. E isso exatamente. O Periscope, na verdade, o que eu tenho aqui na minha frente é uma estação de TV. Olá, Ebenezer, tudo bem? Obrigado por convidar seus amigos. Eu estou vendo as pessoas convidando os amigos. Olha, eu quero agradecer muito de coração. Isso é muito bacana, quando os amigos vêm e conhecem o Periscope, né?
Essa aqui é uma estação de TV, o periscópio vira uma estação de TV para qualquer um que tenha um celular. Você tem uma estação de TV na mão, né? Isso é verdade. Então é muito legal, porque você começa a produzir conteúdo de qualidade. Verdade, se o inconsciente não sabe se é real ou é ficção. Não, o inconsciente não sabe. Ele não sabe. Se nós estivermos em uma Matrix, exatamente como no filme Matrix, do Neo, nós não sabemos, não dá para saber. Se você estiver sonhando, você não sabe que está sonhando. Você só sabe que está sonhando depois que acorda, né? É assim que acontece. Então, na verdade, a gente não consegue separar o que é realidade e o que é ficção. Se nós não conseguimos separar o que é realidade do que é ficção, então você tem que entender duas coisas. Tudo que você vê, que você fala, isso não sou eu, isso não acontece comigo, você está dizendo, isso sou eu, isso acontece comigo. A palavra não, ela é evitada pelo cérebro, porque ela confunde. Se eu disser para você, não pense em uma rosa vermelha, não pense em uma rosa vermelha cheia de orvalho, uma rosa vermelha linda, não pense nessa rosa vermelha, não tem jeito, você já pensou nessa rosa faz tempo, né? Ou seja, o cérebro tem que descartar a palavra não para entender a mensagem. Ele pode até deixar de pensar, pode trocar um pensamento por outro, sossegado. O que ele não pode é evitar pensar de primeira. E a gente toma muitas decisões de primeira, muitas decisões sem pensar. Passa rapidamente pelo cérebro um flash, e esse flash ele é controlado como? Ele é controlado pelo que eu vi várias vezes, não pelo que eu achei que era real ou falso. É por isso que uma pessoa pode ter medo de passos à noite, simplesmente porque ouviu os passos, não sabe o que são, e aí tem medo. Aí acha que o medo é uma coisa racional. Não, o medo é porque ela assistiu um filme, talvez quando tivesse 3 anos, 4 anos, 5 anos, em que os passos eram de um assassino, os passos eram de um malvado, os passos eram do bicho-papão. Eu não sei o que a criança assistiu. Mas veja, aquilo que ela colocou na cabeça, e ela nem lembra disso, influencia o medo que ela tem hoje. Então, se você tem medo de qualquer coisa, você viu um filme ou escutou uma conversa dos pais. Eu me lembro, quando o homem chegou à Lua, e tem gente aqui que nasceu bem depois disso, né? Quando o homem chegou à Lua, eu estava sei lá o que era aquilo, era lá de fora de casa, minha mãe estava colocando roupa nosso medo é o que já vimos. Nosso medo é o que já vimos, seja real ou não, exatamente. Minha mãe colocava roupa no varal, e aí conversando com a vizinha, elas começaram a falar, porque a NASA transmitiu ao vivo a chegada do homem à Lua. Ao vivo, entre aspas, né? Mas de satélite, vamos colocar assim. E aí, minha mãe conversando com a vizinha, elas não entendiam nada, claro, né? E elas falavam lá do homem na lua e tal, e de repente uma falou, eu não lembro quem foi, falou assim, nossa, esses americanos ficam pulando na lua, daqui a pouco a lua cai e mata a gente. E eu era uma criança. O que aconteceu? Eu comecei a rezar. Eu falei, meu Deus do céu, e se a lua vier, olha, a lua vem aqui e mata a gente? Porque eu não entendia o que era aquilo. Felizmente, como eu me interessei muito depois por pesquisa espacial real, eu logo entendi que isso não é possível, né? Não é assim, não é? Você não pula na lua e ela cai, né? Isso é desenho animado da Walt Disney. Mas outras coisas que eu escutei durante a minha infância acabaram me deixando com medo. Eu crescia com medo, eu tinha medo de coisas que nunca existiram. E nós somos assim. Você tem medo de coisas que nunca existiram. Você tem medo de coisas que não apenas nunca existiram, como nunca vão existir. Mas como você tem esse medo, ele te impede de fazer A, B ou C. E esse A, B ou C são coisas que podem transformar a sua vida positivamente. Então, quando você começa a assistir filmes de terror, seja qualquer tipo de filme de terror, o que acontece? A mente não sabe que aquilo não é de verdade, e você coloca aquilo na sua cabeça, daqui a 5, 10 anos, você vai levar um susto, você vai ficar com medo, seu coração vai bater mais rápido. Por quê? Porque você vai se ver na mesma situação, ou numa situação muito próxima, pelo menos para a sua mente. E aí você fica com medo, e não sabe por quê. Aí o que é que você vai falar? Nossa, deve ser fizeram alguma mágica para mim, ou então eu devo estar doente. Aí piora, né? Porque aí você pensa que está doente e o nosso corpo nos obedece. Atenção, o nosso corpo nos obedece, o seu corpo segue as suas ordens. As suas ordens reais ou as suas ordens ficcionais.
ele segue as ordens. Se você começar a dizer, eu estou doente, eu estou me sentindo mal, o seu corpo tem que fazer você se sentir mal, porque ele segue ordens. Então ele vai provocar qualquer coisa para você se sentir mal. Olha como isso é importante, né? A mídia nos vende apenas notícias para nos causar dores e patrocinadores vêm depois com a solução. Infelizmente, grande parte da mídia é assim mesmo. Religião e política, a doença do mundo. E alguém escreveu verdade embaixo. Isso mesmo. O que acontece é que quando a gente começa a ter medo de coisas, quaisquer coisas, muitas, Peter Farrell, muitas vezes políticos, governos, né? Não políticos, governos, igrejas, quaisquer igrejas, movimentos sociais, às vezes falsos, eles dão medo na gente para provocar reação, provocar controle. Porque você controla quem tem medo, tá? Olha que interessante. Você controla quem tem medo. Se você quer controlar índios, como é que os europeus controlavam os índios? Com medo. Medo. Simplesmente tinha medo. Você tem medo, você é controlável. Então, quando você não é controlável, você deixa de ser massa de manobra, então nenhum governo gosta disso. Até os democráticos, viu? Eles não gostam disso. Sou contra qualquer intolerância. Eu perdi agora, muito bem. Mas, sim, temos que ser contra qualquer intolerância, sem dúvida. E ficar muito atentos, porque a gente é controlado o tempo todo. Então, quando começam a pôr medo na gente, pode falar um pouco sobre cortisol, testosterona e posturas poderosas? Ok, quem perguntou isso é o Sérgio, né? Legal, Sérgio. Cortisol, testosterona e posturas poderosas. Tá bom. Ser muito autoconfiante. Excelente, olha lá. Então, isso é legal. Eu vou então falar uma coisa bacana aqui, que eu acho que vai ajudar você. O que acontece? Quando eu tenho um pensamento qualquer que seja o pensamento, eu provoco, no mínimo, 2 jorros químicos no corpo. Ou eu provoco testosterona, ou eu provoco cortisol. É mais complexo que isso, mas aqui eu vou me restringir a isso porque não vai dar tempo de falar mais, tá? O que acontece? Quando você tem medo, o seu cortisol dispara. Por exemplo, biologicamente, as mulheres todos os meses têm disparo de cortisol, tá bom? Senhores, agora é com você, homem. Nós temos que entender uma coisa. O disparo de cortisol, do hormônio cortisol, independe da vontade. Então, se a mulher, todos os meses, tem disparo de cortisol, entenda, não é ela que toma certas decisões muito críticas. Ela fica nervosa, ela fica aparentemente irracional. Mas você e eu também ficamos quando o nosso cortisol dispara, não são só elas. A diferença é que o delas é mensal, o nosso pode ser 2, 3 vezes por mês. Então, cuidado. O cortisol, ele deixa a gente mais triste, ele faz a gente chorar, né? Ok, homens não choram, né? Bobagem. O cortisol faz a gente ficar deprimido. Se eu quiser gerar cortisol em mim agora, sabe o que eu faço? É só fazer essa posição, ó. Eu começo a ficar deprimido. Nem que eu não queira. Claro que eu não quero. Então, quando eu me coloco em postura diferente, eu começo a gerar testosterona. Testosterona é tanto para homens quanto para mulheres. Antes que alguém fale que testosterona é coisa de homem, tá bom? Qual o mindset adequado para provocar testosterona? Não é mindset, é posição física. Agora vem aquela coisa, como assim posição física? Se você se comporta fisicamente, se aumentar o cortisol é uma reação, se abaixar é outra. Isso, exatamente. Se você aumenta o seu cortisol, você tem um tipo de reação. Se você abaixa o cortisol, aumenta a testosterona, automaticamente a sua reação é diferente. Não importa o que você pensa. Nessa palestra que eu dou amanhã aqui, e eu conto isso em detalhes no meu livro, tá? Caso você não tenha o meu livro ainda, o livro é Força de Impacto. Esse livro, o 2º capítulo só trata disso. E eu mostro uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde um grupo de estudantes, de pessoas que procuravam emprego, foram divididas em 2 grupos. Um grupo teve que ficar em posições físicas de poder. Tem várias posições físicas de poder. Anatex e Chopra, não entendi, mas tudo bem.
eu já falo com você, tá bom? Eu falo que eu ensino. Então, metade do grupo foi colocada em posição física de poder. E a outra metade foi colocada em posição física que gera cortisol. Um que gera testosterona e o outro lado que gera cortisol. 100%. Eu vou repetir o número porque é impressionante. Essas pessoas foram selecionadas ao acaso, tá? O grupo foi separado ao acaso. 100% das pessoas que fizeram postura de poder ganharam emprego. 100% das que fizeram posturas de perda de poder antes do... Não foi durante a entrevista, foi antes, tá? 100% das que fizeram posturas sem poder simplesmente não passaram a entrevista de emprego. Entrei agora e estou boiando. Isso é ótimo. Deixa eu só me explicar então. Eu sou Aldo Nova, aqui sou porta-voz do livro Segredo no Brasil, porta-voz do Efeito Sombra, porta-voz da Empresa Livre de Fofoca, sou treinador de empresas, eu dou treinamento, isso, MCUD, exatamente, a pesquisa da MCUD é a que eu uso. Para quem perguntar MCUD, tá? E eu também sou, além de porta-voz, além de treinador, às vezes eu tenho 3 livros publicados, O Segredo para Realizar Seus Sonhos, A Vida Não Tem Segredo e Força de Impacto, que é o mais recente. Há várias posturas de poder, tá? Eu não vou conseguir passar aqui nesse periscópio, mas eu acho que eu posso depois passar. E uma coisa que eu posso fazer também, eu vou dar para todo mundo que me segue no periscópio um vídeo meu muito legal. Só que eu tenho que pegar o endereço que eu não tenho aqui no momento, tá bom? Então, essas posturas de poder, quando você está com medo, quando você está tenso, o coração está batendo mais rápido, você vai ver a mulher da sua vida, ou você vai procurar emprego, ou você vai ter reunião com o cliente, ou você vai subir ao palco, ou vai dar a primeira aula, não importa, o coração bate mais rápido, a pressão sobe, você começa a se questionar, será que o que eu vou dizer tem algum sentido? Será que eu vou ajudar alguém? Será que eu vou fazer a diferença? Nesse momento, se você utilizar posturas de poder, você começa a injetar altos níveis no seu corpo de testosterona. E eu não estou falando bobagem, isso é a MCUD, como alguém colocou aqui, e a equipe dela, eles levantaram exatamente o percentual, e é o que eu mostro amanhã na palestra. Eu mostro na palestra que eu vou dar amanhã todas as estatísticas e mostro as fontes, tá? Essa história de... Eu vejo muita gente às vezes falando assim, mas isso aí não é verdade. Não, então eu mostro as fontes logo. Meu livro é cheio de fontes de referência para você não ter perigo de duvidar. Eu não estou falando abobrinha. O que eu estou dizendo é que se você se comportar como você, o que eu falo no meu livro número 1, se você começar a agir como se tivesse poder, automaticamente você começa a ter poder. MCUD, sua linguagem corporal moda quem é você. Exatamente, o TEDx, exatamente. Ela é um dos melhores TEDs que eu vi, é o da MCUD, e a partir daí eu fui ver cada pesquisa. Eu li as pesquisas reais da MCUD e não só a palestra dela, tá? Porque muita gente dá palestra baseada na palestra da MCUD e falam abobrinha, porque não leram as pesquisas. Eu li as pesquisas, uma a uma. Eu passei 1 ano lendo cada uma das pesquisas para ter certeza que o que ela dizia podia ser confirmado, checado. Não só ela, mas todas as referências que mostram que se você acha que você não pode, eu lamento, você é a carta fora do baralho. Se você joga o seu tempo fora assistindo porcarias, você vai ser condicionado, vai ser condicionada para isso e vai afundar. Se você, por outro lado, começa a blefar com aquilo que chamam de realidade. Eu sei que o Brasil, se você parar, você olha para os lados e todo mundo fala em crise. Ok, todo mundo fala em crise. Então, já que todo mundo fala em crise, faz uma coisa diferente. Não fala em crise, fala no que vai dar certo, foca no que vai dar certo. É isso, Aldo, isso, Ana. Você também, a Ana, aliás, siga a Ana Tex, que acabou de desaparecer aí, ó. Se você quer fazer bons periscópios, eu aprendi com ela, tá? Eu fui seguindo todos os passos que a Ana ensinava. Então, siga lá. Só Deus sabe as mudanças na minha vida, depois que comecei a blefar a minha realidade. Exatamente, quando você começa a blefar, é uma coisa interessante, porque muita gente acha que blefar é mentir. Blefar não é mentir. Blefar é fazer o que Capitão Kirk fazia em Jornada nas Estrelas. Você não tem certeza? Não tem certeza? Então pega o melhor caminho, pega a melhor opção, vai e faz. Não fica parado. Você está em dúvida? Vai e faz. Porque a pior coisa que pode acontecer é nada. Poxa, na minha vida não avançou, mas também não foi para trás.
Se você foi e fez. Agora, se você fica parado, imagina um avião que desliga os motores. A gente não tem certeza para onde nós vamos. Vamos desligar os motores enquanto a gente pensa. O que acontece? O avião despenca, né? A sua vida também. Você não tem tempo para desligar motor. Desliga o motor e fala, e agora? Vamos pensar o que eu vou, para onde eu vou. Não, não é assim. Você mantém o motor ligado e vai em frente, vai em frente, vai em frente. Porque você vai encontrar o caminho se não parar, se continuar. Então é muito importante que você faça isso. Que você simplesmente continue. E você tem que ter um mindset, como escreveram aqui, de sucesso. Você tem que acreditar. Só que o corpo é um sistema. Aliás, tem gente que acha que a mente está no cérebro. Imagina que você acabou de instalar um alarme na sua casa. Botou um alarme na sua casa. Aí, no seu computador, está o resultado do alarme. Você vê se alguém entrou ou não entrou na sua propriedade. Agora eu pergunto para você, onde está o alarme? Você fala, bom, está no portão, Aldo. Está na porta. Né? Você não fala que está no computador. O computador interpreta os alarmes. O seu cérebro também. Todo o seu conhecimento não está só no cérebro. Está nas suas mãos, está no seu corpo, está no jeito que você fala, está nas suas memórias, tudo isso é a sua mente. A nossa mente é tudo. Então, quando você muda o seu comportamento físico, você muda o que a sua mente pensa. Trabalhe 1 ano como leão para ter uma vida de rei e sofra 100 anos fugindo como uma gazela. Sumiu, eu não deu para ir tudo. Então, neste caso, é importante você entender que tudo é o pensamento e a sua mente não está só no seu cérebro, tá? O cérebro é uma parte do pensamento, mas outra parte pode estar no estômago. Né? Quando a gente ouve alguém dizendo assim, olha, eu estou sentindo borboletas no estômago, né? Não é um jeito bonito dizer que você está apaixonado, por exemplo, estou com borboletas no estômago. O que isso quer dizer? Que o seu corpo interpretou uma realidade e te tocou um alarme. O seu corpo não está só, a sua mente não está só no cérebro, você tem alarmes no corpo todo. Tudo que você faz é alarme. Então é importante entender isso, é importante entender que se não está no corpo todo, quando eu mudo a posição do corpo, eu mudo a minha mente. Mas como perder o medo de arriscar? Ter segurança e ser positiva? Como perder o medo de arriscar? Vou te dar a técnica que eu uso. Comer pelas bordas. Como perder o medo de arriscar? Comer pelas bordas. Eu não sugiro que você olhe a piscina e pula de cabeça sem saber qual a profundidade. Eu não sugiro isso. Atenção, eu não estou dizendo isso. Você come pelas bordas. Você começa de um modo seguro. Ou seja, você simplesmente começa a ir e quando você tem medo de alguma coisa, você domina só a borda. Porque a borda não é perigosa. Olha só, tomei a sopa pela borda, deu certo. Vou comer mais um pedacinho, vou avançar. E vai avançando aos poucos. Você não para de avançar. Então, para vencer o medo de alguma coisa, eu sou totalmente contrário àquela história de, eu tenho medo de leão, joga na jaula dos leões para ver se funciona. Não, o leão ataca. Agora, se você tem medo de leão, começa gostando de gatinho. Começa se aproximando dos gatinhos. Assim que acontece. Até depois com os filhotes de leão e assim por diante. Aos poucos. Aos poucos e você vai conseguir vencer qualquer medo. Tá? Aliás, em hipnose clínica, nós também usamos uma técnica semelhante, só que é muito rápida, mas também parte do princípio de que você come pelas bordas. Eu ajudo a pessoa a ter coragem pelas bordas do medo. Eu não jogo ela no medo. Eu tenho medo de aranha, eu pego uma aranha e coloco na mão dela. Não é assim que acontece. Né? Então, eu vou pelas bordas do medo até ela vencer isso. Tá bem? Então, o que você pode fazer também? Pode tomar sopa pelas bordas. Tá bem? Verdade, adorei, legal. Thalita, doutora Thalita. Muito bem, doutora Thalita Clave. Excelente. Há alguma outra pergunta, gente? No caso, só para terminar, no caso, quando eu digo que a sua mente está no seu corpo, o que é que significa isso? Significa que se você se coloca numa posição, sabe a posição humilde, que nós somos treinados para sermos humildes, porque os impérios antigos queriam povo humilde, porque eles não falavam assim, tá bom, gente? Eles não entendiam cientificamente isso. Mas quando você tem alguém ali bem humilde, bem quietinho, assim de ombros baixos, caído, olhando para o solo, o que acontece? Cortisol dispara. Então, quem não sabe do que eu estou falando, vai idealmente ler o meu livro, que tem tudo lá com as estatísticas, tá? Ou força de impacto.
Mas o cortisol dispara se eu faço isso. Se eu fico em uma posição humilde, uma posição triste, uma posição de tudo acontece comigo. E aí o cortisol dispara. Isso é muito bom para você controlar pessoas. Então, se por acaso seus alunos têm essa tendência, se por acaso seus amigos têm essa tendência, sua família tem essa tendência, você tem essa tendência, imagina que tem um espelho na sua frente. Nesse caso, nesse instante, eu tenho uma câmera apontando para mim. E se eu fico aqui, sobem os comentários, eu suponho que esteja subindo aqui, né, para vocês. Ok? Os coraçõezinhos também sobem aqui. E você pode ficar aqui. E eu posso entrevistar alguém do meu lado também, né? A Ana entrevista muita gente do lado. Dá para entrevistar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu não vou segurar vocês. Eu fiz uma viagem longuíssima hoje, né? Para estar aqui. Sim, doutora Clave, né? Ok. Travou. Oh, mas que coisa. Puxa vida. Eu estou usando o wireless aqui do hotel. Pode ser também que o wireless do hotel esteja travando. Perdeu. Lascou. No meu está no horizontal mesmo, estando na vertical. Está no horizontal mesmo. Sim, ele aparece na horizontal mesmo, estando na vertical. Isso mesmo, tá bom? Então, se você tiver bloqueado, se o seu telefone estiver bloqueado, isso acontece. Por favor, fale sobre modelagem. Tá bom. Então, só para encerrar, eu vou falar de modelagem. O que é modelagem? É quando se você não souber o que faz, como conseguir força, você usa o truque da modelagem, que foi muito popularizado pelo Tony Robbins. Tony Robbins não é o melhor mentor do mundo. Ele é o único mentor que você tem que seguir, você tem que acompanhar quando você quer. Eu estudei há mais de um ano diretamente com o Tony Robbins. Então, ele ajuda muito. Mas modelagem é um truque que, se você aplicar corretamente, vai economizar anos para você. Modelagem é você quer fazer uma coisa. Você quer fazer algo, como em PNL, né? Você quer fazer uma coisa, só que você não sabe como fazer. Tem muitos detalhes. O que é que você faz? Escolhe alguém que já faz aquilo que você quer fazer e começa a olhar para a pessoa. Vê como é que ela se comporta. Se você quer ser um atleta e ela é um atleta, você tem que olhar o que ela come, a que horas ela dorme, quanto exercício ela faz, e você repete o que ela faz naquela área específica. Atenção, modelagem não é cópia, modelagem é repetir o que a pessoa faz em áreas específicas. E aí você vai repetindo o que ela faz e coloca o seu tempero. É por isso que é modelagem. Porque no seu caso é diferente. Para que você tenha valor no mercado e no mundo, você tem que colocar o seu tempero. Se você copiar alguém simplesmente, você vira o antigo leite C. Eu não sei se você conheceu o leite C. Leite C era o leite mais barato vendido em padarias. Então você podia comprar o leite A ou leite C, né? Por exemplo, na minha casa sempre foi leite C, porque era mais baratinho. Então, mas aí você vira leite C. Para ser leite A, para modelar alguém, você pega o melhor da pessoa, bota com o melhor que você tem, e aí você tem alguém imbatível, alguém muito, muito bacana. Excelente sua maneira de exemplificar. Obrigado mesmo. Muito bom. Legal. Tá chegando gente. Olha, eu quero agradecer muito vocês continuarem convidando as pessoas. Quero agradecer muitos milhares de coraçõezinhos que eu estou recebendo. É sempre muito bom isso, tá? A pessoa que perguntou sobre modelagem entendeu o que eu disse? Eu fui claro? Deu para ajudar? Muito mais, olha só, mais seguidores convidados. Muito obrigada, muito obrigada. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, na medida do possível, vou estar aqui. Amanhã eu tenho palestra à noite. Hoje ainda vou sair para jantar, né? Porque a viagem foi longa, mas daqui a pouco o pessoal vem me buscar para jantar. Você, quem chegou agora foi a Marta Cristina, né? Você pode voltar e assistir do começo, tem bastante coisa hoje, tá? Olha, eu deixo sempre para retransmissão, mas o Periscope é um sistema beta. E as últimas 3 transmissões minhas não ficaram gravadas, hoje eu deixei lá. Então eu vou torcer para essa ficar gravada, tá bom? E fica gravada 24 horas, e se ficar gravada eu consigo copiar e colocar no YouTube depois. Aliás, eu convido você para ir até o meu YouTube, youtube.com/Aldo Novak, e também para me seguir ali no facebook.com/Aldo Novak. A melhor virtude que temos é a singularidade. Isso é verdade, singularidade. É quando você pega o que de melhor você aprendeu, coloca dentro de você, dentro da sua mente, e a sua mente, nesse caso também, o seu corpo, coloca dentro de você, e a partir daí você se entrega para o mundo, você entrega o melhor que você tem para o mundo, tá bom?
Quando vai ter outra? Olha, eu tento sempre fazer diariamente, só que amanhã eu dou palestra, então amanhã eu não posso garantir nada. O máximo que eu posso fazer é entrar ao vivo de lá do espaço. Vou tentar entrar ao vivo, vou tentar, não posso prometer, tá bom? E se possível até você vai poder assistir a palestra amanhã. Então vamos torcer para que a internet permita isso lá. Mas fora isso, sempre que eu posso, eu estou aqui todos os dias. Tá bem? Eu gosto muito de estar aqui, primeiro porque a turma é muito bacana. Que show de aula, incrível. O prazer é meu. É porque eu tenho um show de audiência, essa é a verdade, né? Eu vejo muitos periscópios por aí, e nem todo periscópio tem uma audiência tão bem qualificada, inteligente, sensível como vocês. A Ana convidou você, né? A Ana é bacana mesmo. Nossa, obrigado, Ana, por convidar seus amigos, verdade. Aldo Showman, ótimo. Pena só ter chegado agora. Não tem problema, eu torço para que esteja gravado e fique gravado 24 horas, tá bom? Daisy, muito bem. Ana Tex, agradecendo. Beleza, olha. Então, novamente, é um grande prazer eu ter estado aqui. Agora eu vou papar, eu vou comer, vou jantar, que a turma deve estar chegando aí. E depois descansar, porque amanhã é dia de palestra, amanhã é dia de foco completo. Energia! Porque eu preciso passar essa energia para todo mundo que está lá assistindo. E pegar, na verdade, o tema do evento amanhã é como encontrar um super-herói que existe em você. Porque todos nós temos sim poderes especiais de super-heróis, só que a gente pensa que não tem, né? A gente pensa que é comum, nós tendemos a achar, porque o raio da realidade, né? As pessoas que vivem uma realidade que não interessa para você nem para mim, elas acham que nós somos pessoas comuns. Eu lamento, a gente não é comum, eu sei que você não é comum. Se você fosse comum, não ia estar aqui assistindo o Periscópio essa hora da noite sobre esse tema. Essa é a verdade. Por isso, como você é incomum, você é singular, essa singularidade você tem que agregar ao que você faz. Você precisa tornar o melhor de você e mostrar isso para o mundo, ajudar as pessoas que estão ao seu redor, porque nesse momento vem a frase para encerrar esse periscópio de hoje, que é uma frase do Zig Ziglar. O Zig Ziglar costumava dizer o seguinte: você pode conseguir tudo aquilo que quer na vida, desde que ajude um número suficientemente grande de pessoas a conseguirem o que elas querem. Você pode conseguir tudo aquilo que quiser na vida, desde que ajude um número suficientemente grande de pessoas a conseguirem o que elas querem. E com a sua singularidade, o seu poder, a sua dedicação, você sim consegue isso. Gente, muito boa noite. Amanhã vou torcer para a gente conseguir se ver de novo, tá? Tchau, tchau.